Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia. É com muita alegria que recebemos todos vocês na manhã deste dia para o nosso Almoçando com a SIX. Gostaríamos de saudar os secretários municipais aqui presentes, Regina Célia Ducati e Clarimundo Grudman, representando o nosso prefeito municipal. Também gostaríamos de saudar o Tenente Rodrigo Moraes, comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha. Vice-presidente da Diretoria Executiva da Câmara Indústria, Comércio e Serviços e Agronegócio de Farroupilha, senhor Leandro Perger, e em seu nome saudamos a todas as empresárias e empresários associados à SIX, aos colegas da Diretoria Executiva, a núcleos e comitês. Líderes empresariais, presidentes de entidades e classes, associações de clubes e serviços, imprensa, senhoras e senhores. O ciclo de eventos 2024 da SIX conta com o patrocínio das seguintes empresas: Big Fair, Círculo Saúde, Cooperativa Sicredi Serrana, ITM Indústrias Têxteis e apoio de Agente Recicla, Apliper Software, Banrisul, Bianchi Advocacia, Copase Contabilidade, Helena Imóveis, Hotel de Capri, Natura Suki, Oral Única Odontologia Farroupilha, Planeta Água Purificadores, Rosler Automação e Energia Solar, Cicobi Vale do Vinho e Veritá Diagnóstico por Imagem. A todas as empresas, patrocinadoras e apoiadoras, o nosso muito obrigado. Convidamos neste momento o vice-presidente da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio da SIX, Leandro Perger, para suas boas-vindas. Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Almoçando com a SIX. Espero que tenham um bom almoço, porque aqui o almoço realmente ele é fantástico, né? E muito importante a gente estar iniciando o primeiro Almoçando com a SIX, apesar que a gente já esteve aqui com o jantar com o prefeito e toda a sua equipe da prefeitura, né? Com um assunto muito importante. Afinal de contas, liderança envolve a cada um de nós, todos os nossos dias, né? E faz parte das nossas vidas e das nossas empresas. Então, quero dar as boas-vindas também a Débora Friso, né? Ela já esteve bastantes vezes aqui em Farroupilha, compartilhando conosco todo o seu conhecimento, e tenho certeza que vai ser uma ótima explanação aí de assunto, né? O nosso presidente também, o Vinícius Pessim, deixou um grande abraço para cada um de vocês. Ele não pôde estar aqui presente, mas estamos aqui representando ele também, né? E quando a gente fala de liderança, né, eu penso assim, a gente tem dois tipos de liderança ou mais. Temos aquele líder onde foi chamado com algo visionário, onde tem aquele líder que tem a coragem de chegar lá na porta do banco e dizer: olha, eu tenho uma ideia aqui, eu quero colocar essa ideia em prática, né? E tem também aquele líder que ele vai fazer a execução, pega aquela ideia de alguém e vai começar a executar.
Então é bem dentro disso que a gente acho que vai falar hoje, né? Porque às vezes a gente constrói umas ideias, às vezes certas, mas às vezes, né, Débora, a gente tem que desconstruir, porque o mundo, ele é um mundo que está em sempre numa evolução constante e faz parte também a gente nos atualizarmos. Então, vamos deixar aqui a Débora explanando um pouco mais sobre esse assunto, como eu já falei, né, que é de extrema importância, e espero que a gente possa levar para nossas empresas um pouquinho do conhecimento dela, e não só o conhecimento, mas aplicar também, né, porque isso é extremamente importante. Só mais um detalhe, eu quero que vocês também dão uma olhada lá para a porta. A gente tem 2 empresas associadas da SIX hoje, divulgando seus produtos e seus talentos. Então fica aqui o convite para quem tiver interesse também em divulgar seus produtos, todas as 2 quintas por mês, né? No Almoçando com a SIX, vocês têm essa oportunidade, só falar com a Carla e fazer a inscrição ali e vir para cá e demonstrar, trazer seu banner, seu cartãozinho, né? E detalhe muito importante, não tem custo nenhum por os associados. Então agora eu passo a palavra para Helena. Isso, obrigada. Eliane. Obrigada, nosso vice-presidente Leandro Perger. Convido a secretária Regina Célia Ducati, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, para fazer um convite para vocês. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem um projeto chamado Jovem Empreendedor, onde durante um ano essas crianças das escolas municipais de 8º ou 9º ano recebem a instrução de 25 matérias relacionadas ao empreendedorismo. E no próximo dia 28, nós teremos a amostra desses projetos. Cada aluno cria a sua empresa, o seu projeto. E eles estarão mostrando esses projetos no dia 28, quinta-feira que vem à tarde, no Centro de Eventos Mário Bianchi, no Complexo Cinquentenário. Por que o convite para vocês? É muito importante para essas crianças que elas seus projetos sejam visitados e receber também alguma dica de vocês, um parabéns ou um puxão de orelha. E é muito importante para eles, para dar valorização ao trabalho que eles prestaram durante um ano inteiro. Então eu convido a todos que se der aí, questão de 30 minutinhos dá para passar todos os projetos e fazer uma grande ação para essas crianças. Obrigada. Muito obrigada, secretária Regina. Convidamos a representante da AFAVIM, Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes e Sucos Derivados de Farroupilha, senhora Natália Sanches Tafarel, para também fazer um convite, um anúncio de lançamento a vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Natália Sanches Tafarel, estou aqui representando a AFAVIM, Associação de Farroupilha dos Produtores de Vinhos e de Uvas e de Espumantes e Vinhos, né? E a gente está aqui, na verdade, para fazer uma apresentação para vocês, porque Farroupilha estará lançando oficialmente amanhã à noite o novo roteiro de vinhos e espumantes das vinícolas de Farroupilha, que se chama Terra do Moscatel, né? É um roteiro turístico inspirado pela nossa indicação de procedência de uvas moscatéis aqui de Farroupilha e que tem o objetivo de fomentar o enoturismo na nossa cidade e de botar Farroupilha num reconhecimento como uma grande produtora de vinhos e espumantes e reconhecida por sua qualidade. Então, pessoal, a gente tem um vídeo aqui para mostrar para vocês, em que vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre as nossas vinícolas e um pouquinho mais de quem somos nós, que estamos iniciando um trabalho, né, uma ideia que surge há alguns anos atrás e que foi construída e concebida aos poucos, muito bem pensada pelos nossos empresários de todas as empresas associadas da AFAVIM. E vocês podem conhecer um pouquinho mais. Convido também a todos para conhecerem as nossas vinícolas, para conhecerem os nossos pacotes de enoturismo, para conhecerem os nossos vinhos. Então, muito obrigada. A gente vai passar um videozinho para vocês de 2 minutinhos, para que vocês possam estar conhecendo um pouquinho mais das belezas da nossa cidade. Bem-vindo à Terra do Moscatel,
onde os vinhos contam histórias e os vinhedos se estendem como tapeçarias bordadas pela natureza. Estamos em Farroupilha, uma cidade com ar de interior, charme único e berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Neste paraíso dos vinhos espumantes, a Associação de Vinícolas de Farroupilha, a Favim, convida você a desfrutar de experiências exclusivas e momentos mágicos. A nova rota turística, Terra do Moscatel, apresenta um passeio encantador, onde você irá explorar 9 vinícolas com suas histórias, tradições e essências únicas. Entre pipas e barris, desvendamos os mistérios da maturação e sentimos a magia que envolve cada barrica de carvalho. Além de saborear a culinária típica em um ambiente encantador, onde cada prato é uma homenagem à tradição ítalo-brasileira. Cada lugar que passamos nos presenteia com momentos inesquecíveis. Aqui é possível ter uma verdadeira experiência imersiva, onde você desfruta da hospitalidade e aconchego da região. Tudo isso com vistas de tirar o fôlego. Os vinhedos contam histórias de dedicação e amor à terra, onde cada cacho de uva carrega consigo o terroir da Serra Gaúcha e o segredo da tradição e produção familiar. Você também viver essa experiência completa, do vinhedo à taça, onde cada momento é uma celebração à vida. Farroupilha é uma cidade encantadora e esta rota irá te inebriar com a beleza natural da cidade e de suas vinícolas. Visite a Terra do Moscatel, onde a cada passo você encontra uma história de tradição, trabalho e amor por vinhos. Pessoal, então só para encerrar, muito obrigada pela atenção. Convidamos todos vocês a conhecerem as nossas vinícolas, as nossas belezas e também a participar com a gente dessa nova rota turística que estamos criando, né? A Terra do Moscatel. Muito obrigada, pessoal. Obrigada e parabéns à Favim por essa iniciativa, valorizando, né, as nossas cantinas. Liderança, o que precisamos aprender e desaprender? Será apresentado pela professora doutora Débora Friso. Débora é psicóloga, mestre e doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano, palestrante e terapeuta comportamental. É vice-reitora da Unifitec, atuando ainda como professora e coordenadora dos cursos de psicologia. Doutora Débora, desde já agradecemos a sua disponibilidade e convidamos então para fazer o uso da palavra. Muito bom dia, boa tarde agora a todos, sejam todos muito bem-vindos. Inclusive quero fazer a sugestão, o próximo encontro sobre liderança poderia ser num roteiro desses que nós vimos agora, né? Parabéns para as vinícolas que estão montando esse roteiro. Quero agradecer a SIX por estar aqui hoje. E hoje eu tenho um desafio muito grande, né? Vocês acabaram de fazer uma refeição deliciosa aqui, como eu. E essa hora é uma hora em que o sono bate, né? O cansaço e o sono bate. E como eu sempre falo das minhas palestras, então não precisa sair daqui sabendo tudo que eu falei. Não dormindo já está ótimo, né, pessoal? Então,
Vamos tentar fazer desse momento o mais interativo e o mais interessante possível. Obviamente, o meu desafio é muito grande, né? Falar sobre liderança. Não tenho a pretensão de esgotar o assunto, obviamente, porque liderança é um dos temas mais falados e estudados na nossa área, em psicologia, em gestão de recursos humanos, em administração. Diante da imensidão desse assunto, eu pincelei alguns tópicos que eu acho que são importantes e que vale a pena a gente pensar no momento de reflexão aqui, rapidamente. Salientando que esta palestra, todos os tópicos que nós vamos falar aqui serão desenvolvidos num curso que a gente vai fazer na SICS agora em abril, né? Então, quem quiser aprofundar algumas questões técnicas sobre liderança, a gente vai estar fazendo o curso, depois o pessoal da SICS informa. Quando nós pensamos em liderança, e isso é importante para que essa palestra interesse para todos vocês. Quando eu vou falar de liderança aqui, eu não necessariamente estou falando de chefias, né? Essa é uma distinção básica que nós precisamos fazer. Liderança é diferente de chefia. E não há nada mais trágico numa instituição quando o chefe não é o líder. Este é um problema gravíssimo que nós precisamos identificar. Mas, enfim, isso aí é assunto lá para o nosso curso. Então, dito isso, liderança e chefia são coisas diferentes. Vamos pensar que a liderança, ela nada mais é que uma atitude diante da vida. Então, todos nós adultos, somos em algum momento da nossa vida líderes de alguma coisa. Somos líderes da nossa família, somos líderes no nosso ambiente de trabalho, das nossas equipes, mas, acima de tudo, liderança é uma atitude de ser líder de si mesmo. Liderança é liderar a si mesmo. Sem essa liderança individual, que eu gosto muito de chamar de autogerenciamento e autorresponsabilidade, uma pessoa, não importa se diante da sua família, da sua equipe, do seu trabalho, ela não passará do cargo de chefe. Talvez essa minha fala possa ser um pouco desagradável, dando a entender que existe algo de ruim no século XXI ser somente um chefe e não ser um líder. Obviamente que existe, porque no século XXI um chefe é uma pessoa iludida. No século XXI, alguém que é só chefe é uma pessoa iludida. Por quê? Porque ao longo da história, né, ao longo dos tempos, quando nós pensamos em chefias, nós logo lembramos de um conjunto de práticas de gestão de processos e pessoas que foram muito úteis, que fizeram com que chegássemos, né, ao século XXI, com todo o nosso, principalmente aqui na nossa região, com todo o nosso empreendedorismo, nosso progresso. Então, práticas antigas de chefia sempre foram muito bem sucedidas. Mas essa pessoa que continua usando essas práticas agora no século XXI, ela é uma iludida. Por quê? Porque ela não é um líder e porque ela vai gerar uma série de efeitos colaterais nefastos na gestão das pessoas. E por que isso tudo é importante de nós pensarmos? Aí eu quero trazer um esquema, não sei se o pessoal enxerga lá atrás, eu nem ia usar slides, eu não gosto de usar slides, mas lembrei que eu tenho um slide que é muito interessante e que eu acho que contextualiza essa minha fala. Então vejam, eu estou falando que nós precisamos hoje não sermos somente chefes, sermos líderes, no mínimo de nós mesmos, com autogerenciamento e autorresponsabilidade. E aí todos nós temos um agravante. Vocês lembram exatamente o que aconteceu há 4 anos atrás, no dia de hoje? Lembram? 4 anos atrás, nós entramos no lockdown da pandemia, nesta semana. E nós ficamos 4 anos impactados por um contexto que alterou profundamente as nossas vidas, obviamente, e que impõe mudança nas práticas de liderança dentro de toda e qualquer organização. Que contexto é esse? Então, nós tivemos, há 4 anos atrás, nesta semana, não estaríamos aqui, né?
a pandemia, com o lockdown, o isolamento. Este isolamento, ele necessariamente empurrou a todos nós para um isolamento social. Interrompeu as nossas rotinas sociais, né? Em maior ou menor grau, com algumas pessoas mais radicais, outras menos, todos nós interrompemos as nossas rotinas sociais. E aí nós tivemos, por volta de 2 ou 3 anos, o que eu chamo, tecnicamente não é o nome correto, mas eu gosto de falar assim para o pessoal gravar, um treinamento de antissociabilidade. Todos nós fomos treinados por 2 anos, de maneira involuntária, a termos uma vida antissocial. Tecnicamente, na psicologia, antissocial não é a pessoa que se isola, é uma outra coisa, mas é um nome bom para a gente gravar. E esse treinamento antissocial, que não foi voluntário, ele exigiu de nós um conjunto de comportamentos e atitudes que foram muito úteis, né? Quanto mais uma pessoa se resignou e se adaptou ao isolamento, melhor ela passou por esses 2 anos, né, da pandemia. Enfim, no entanto, assim como aconteceu uma adaptação e uma resignação saudável, nós tivemos o incremento de uma série de comportamentos que as pessoas, vamos pensar assim, colegas, as pessoas tinham meio que incubado a coisa. Isso também não é um termo técnico, mas vale para a gente entender. Todas as pessoas, eu, vocês, os funcionários, os subordinados, os gestores, todos nós sempre temos na nossa vida uma loucura incubada. Vocês sabem, cada um sabe qual é a sua loucura incubada, né? Às vezes a gente divide, às vezes a gente socializa, a gente faz várias coisas para esconder. Mas todo mundo sabe qual é a sua loucura incubada. Só que nesses anos de treinamento antissocial, essa loucura veio à tona. Essa loucura veio à tona. Na forma de quê? De sintomas, de comportamentos ansiosos. Hoje em dia, eu acho que é mais fácil uma pessoa não ter olhos do que não ter ansiedade, né? Ansiedade, comportamentos depressivos, comportamentos fóbicos, irritabilidade. Então, nós tivemos uma potencialização de todas as loucuras incubadas que as pessoas tinham, certo? Muito bem, aí cada um fez o que pôde e se virou, né? Mas, passado 2, 3 anos, nós tivemos e ainda estamos tendo o retorno presencial para dentro das escolas, das organizações, dos clubes, dos restaurantes. Esse retorno, ele foi desejado, mas ele também, às vezes, foi meio temido, um pouco forçado. E aí, o que aconteceu? Nós viemos para o retorno presencial com toda aquela mochila da loucura incubada, não mais incubada. Amostra. Nós voltamos para as organizações do trabalho e mesmo pessoas que permanecem em home office, vocês não têm a impressão que parece que todo mundo piorou nos últimos anos? Né? Porque aconteceu o quê? Justamente a loucura incubada veio à tona, né? Então nós voltamos ao trabalho em equipe, voltamos para a escola, voltamos para as atividades sociais com a nossa loucura estampada na cara, né? Algumas vezes carregada em bandejas. E aí o pessoal chegou na escola, na empresa, na associação, na ONG, seja lá onde for, e precisa todo mundo se relacionar uns com os outros. Então, tudo que era complicado há 4 anos atrás, toda aquela literatura sobre liderança de 4 anos atrás, ela precisa ser revisitada, porque todo o cenário ficou muito mais complexo. E as interações entre as pessoas estão muito mais complexas e precarizadas. Pois bem, esse é o cenário dentro do qual nós precisamos ser líderes. Então, tudo que tem escrito sobre liderança, nós da área psi, nós temos revisitado, porque isso não serve mais para muita coisa, porque as pessoas estão diferentes nesse mundo pós-pandêmico. Então, e aí agora já estamos há 4 anos, 3 anos desse processo todo, e as pessoas, de modo geral, e aí enquanto eu estou falando isso, vocês pensem, na hora que eu falei das loucuras incubadas, todo mundo, né, lembrou de alguma loucura do vizinho sempre, né?
Ou do coleguinho de mesa, né? Sempre na mesa ao lado, sempre tem um coleguinha medonho que tem uma loucura que nos irrita. Todo mundo lembrou do coleguinha. E nesse contexto, as nossas relações interpessoais estão acontecendo num caldo muito complexo. Elas estão desbalanceadas, disfuncionais, complicadas. E essa é a função da liderança hoje. Nós não estamos mais lidando com um ser humano de 4 anos atrás. E a gente esquece algumas vezes, né? E aí acontece uma coisa muito grave quando a gente fala em liderança, tanto na escola, quanto na família, quanto na empresa. Eu sou professora, sou gestora, então vivo isso que eu estou falando também. A gente vai se acostumando com essas relações interpessoais disfuncionais, desbalanceadas e que comprometem a entrega e o comprometimento, né, de equipes, a entrega de metas, enfim, tudo mais. E aí, o que a liderança tem que fazer hoje? O que nós que somos líderes temos como tarefa? Daqui a pouco, se a gente olha de maneira realista para esse cenário, a gente até desiste da liderança, né? Tipo assim, não quero mais isso, não quero mais brincar de líder. Aí eu sempre falo nos meus cursos lá na SIX, né? Que todo mundo, talvez vocês que, né, são mais maduros, se iludem muito com a liderança. Liderança não é um lugar confortável, bonito e bom. Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. A liderança é um lugar solitário, acima de tudo solitário. Um líder bom é um líder solitário. Além de tudo, agora ele tem que lidar com essa loucura toda, alheia e a dele mesmo. É esse o desafio da liderança hoje, né? E aí a gente pode pensar, não quero mais isso aí, né? Acho que melhor a gente desistir. No entanto, para que a gente possa fazer frente a esse cenário caótico que nós encontramos hoje, com muito adoecimento psicológico, muito adoecimento, né? As pessoas estão cada vez mais disfuncionais. Nós precisamos, enquanto líderes, desenvolver novas competências. Desenvolver novas competências. O líder, ou gestor, ou dono de negócio, ou professor, ou pai de família, que disser, não, eu sei como fazer. Ele é um iludido. Ele está mentindo para ele e para os outros. Ele é um iludido. Porque depois que as pessoas passaram por isso, aquilo que a gente fazia lá atrás não serve mais. Ou a gente finge que serve, né? E acho que uma boa metáfora, por exemplo, eu também sou mãe, talvez muitos de vocês tenham filhos aqui, é quando a gente está em lida com a educação dos filhos. Porque educar uma equipe, educar filhos é a mesma coisa. A gente imagina que a gente vai impor o respeito, a disciplina num filho usando as práticas antigas. A gente só se ilude. Só se ilude. Isso aí não funciona mais. E além de não funcionar, isso gera um efeito colateral, como eu falei. Nós perdemos a confiança e a credibilidade diante de liderados, de filhos, de alunos, de equipes. Então vejam que, eu sempre falo, né? Um líder, eu já falava antes, agora depois da pandemia mais ainda. Um líder bom hoje em dia, se ele não atrapalha, ele já está fazendo mais que bom. Vocês estão entendendo? Isso já está um passo à frente. Se um líder não atrapalha a sua equipe, ele já é um bom líder. Por quê? Se nós pegarmos um líder do tempo antigo e ele quiser e teimar, iludido que está, de usar as suas práticas, ele vai atrapalhar a sua equipe. Ele vai atrapalhar a sua equipe, né? E ninguém vai dizer isso para ele. Ninguém diz isso para ele. Por isso, tomara que tenha alguém aqui que pense, meu Deus, será que eu estou virando um dinossauro da liderança? É fácil virar um dinossauro da liderança, né? E aí, antes disso, nós tínhamos um grande desafio que era a temática da liderança lá naqueles tempos antes da pandemia, que era a diferença de gerações. Lembram? Quando a gente falava das diferenças de gerações. Hoje, certamente vocês têm lá nos lugares de trabalho pessoas de todas as idades e com diferentes perfis geracionais. E é óbvio que todo aquele que é diferente, de um perfil diferente de nós, a gente odeia. E necessariamente a gente diz, ele está errado.
ele está errado. Essa era uma prática dentro da pandemia, um pensamento, né? Não, essa juventude, né? Como eu digo, essa juventude está errada, nós vamos ter que moldar esse comportamento. Só que essa juventude, além de ser de uma geração diferente de nós, passou por esse processo de enlouquecimento. Então, o desafio das diferentes gerações hoje, ele é potencializado. Nós temos pessoas com diferentes gerações e muito desequilibradas psicologicamente. E o líder continua se apegando às suas antigas ferramentas. Vocês entendem a ilusão que corre solta? Então, essa minha primeira reflexão é isso. Se eu quero ser líder, porque ser líder eu penso que é uma escolha. E é uma escolha que nós não fazemos pelo status social, pelo salário. Vocês bem sabem que o salário nunca acompanha a liderança, obviamente. Não é porque eu vou ter poder. É porque eu quero fazer uma coisa diferente nesse mundo, além de fazer peso no mundo, né? Então, se eu quero, no mundo pós-pandêmico, nesse século XXI, com toda essa gente, como eu digo lá nas minhas aulas, biruta, dentro de 4 paredes, com uma tarefa em conjunto, se eu quero liderar, eu preciso fazer essa escolha consciente. A minha tarefa é muito árdua e eu preciso deixar de ser iludido. Por outro lado, quando nós somos líderes nesse contexto e em todos os outros, como eu falei antes, a liderança é muito solitária. Essa é uma característica fundamental do bom líder. Ele sabe sofrer calado. Ele sabe sofrer calado. Muitos de vocês já devem ter lido livros ou artigos, enfim, né, que mais ou menos dizem aquela máxima. Como é que é? Não sangre em tanque de tubarões. Isso é o que um líder deve fazer. Então vejam, além da loucura dele, dos desafios atuais, das diferenças de gerações, ele tem que ser uma criatura que aprende a sofrer calado. É possível aprender a sofrer calado? Sim, aprendendo a sofrer menos. Aprendendo a sofrer menos. Por quê? Porque se o líder sofre em barulho, o que ele faz? Ele potencializa todo esse cenário enlouquecedor. E aí a produtividade das pessoas cai muito, enfim. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, além de uma escolha pessoal, ser líder hoje é um processo de autotransformação. Um processo de autotransformação. E eu, como professora, gestora, terapeuta, lido o dia inteiro, né, com a loucura dessas pessoas, eu fico sempre muito impressionada, porque parece que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós sabemos, quanto mais literatura se produz, quanto mais se posta, né, nas redes sociais, piores as pessoas ficam. Vocês não têm essa sensação? Nós vivemos numa época de muita informação, mas parece que piora, né? Estamos evoluindo. Então, o desafio da liderança é pegar toda essa informação que nós temos hoje sobre como liderar pessoas e não chefiar e transformar isso em ação. Então, essa é a reflexão de vocês nesse momento. Talvez seja, já nem quero mais ser líder, né? Já estou achando muito complicado. E é complicado mesmo. Mas ok, eu tenho um projeto pessoal, eu tenho um cargo que eu ganhei. E aí, só fazendo um parênteses, quem ganha um cargo de líder está mais complicado ainda. Porque normalmente dentro das organizações, quando uma pessoa ganha um cargo de líder, foi por mérito, podemos dizer que, para ficar bonito, a gente diz que sim, né? Aqui parece, quando eu vou fazer palestra em empresa, nunca os problemas são na empresa que eu estou palestrando, né? Sempre na outra. Então, aqui eu vou me dar o direito, assim, todos esses problemas são lá em Bento Gonçalves, da minha terra. Aqui em Farroupilha não acontece. Então, nem sempre a gente tem uma pessoa que chegou a um cargo de liderança porque ela está pronta e merecia estar aí. Ok, ela tem tempo de empresa, ela aguentou, né? O pão que o diabo amassou. Merece um cargo de liderança. Ela tem conhecimento técnico sobre a função dela. Ok, ela merece. Mas ela não tem hoje o que nós chamamos de habilidades comportamentais necessárias para dar conta disso. Ela vai se atrapalhar. E aí acontece, né, as minhas colegas da RH, a Rafa, a Maíra, que eu estou vendo aqui, um erro, um drama que nós vemos muito. As organizações perdem um ótimo funcionário e ganham um péssimo chefe, um péssimo líder. Por que não deixaram a criatura lá no canto dela?
né? E a pessoa, também movida pelas suas loucuras, acaba aceitando, né? Às vezes não tem escolha, a gente aceita. Eu também já fiz isso, né? Nem queria, eu tive que aceitar. Acaba aceitando um cargo de liderança, mas ela não tem um perfil de liderança adequado. E isso vai fazer mais falta ainda nesse novo cenário, né, pessoal? Então a gente precisa fazer uma reflexão muito sincera. Assim como muitos de nós, às vezes, somos mães e pais, e não deveríamos ser, porque não estamos prontos para criar filhos de uma maneira saudável, né? Então, acho que a segunda reflexão é, neste momento que eu ocupo um cargo de gestão, que eu tenho pessoas biruteando, como nós vimos, aos meus cuidados. E com uma meta para entregar, né? Com pressão para entregar. Eu estou pronto para dar conta disso? Eu estou pronto para dar conta disso? Essa é a reflexão. Aí talvez essa minha fala seja um pouco pessimista, mas nós não podemos ser hipócritas quando a gente fala sobre liderança. Justamente por isso, quando eu vejo hoje um líder que não atrapalha, eu já fico feliz, né? Porque os líderes, os efeitos de um líder não preparado ou apenas um chefe, eles são nefastos. Lá nas minhas disciplinas, que eu dou aula no Neftec, tem vários alunos aqui, vamos ver se eles lembram. Quando eu ensino gestão de pessoas, eu criei um personagem. Lembra, Gregory? Maíra lembra, né? Eu criei um personagem para falar sobre comportamento humano nas organizações. O nome desse personagem é Arigó. Né? O Arigó. Mas não é uma coisa ofensiva, né? O Arigó não quer dizer aquela pessoa que faz o trabalho braçal, enfim. O Arigó é um estado de alma, né? Um estado de alma. É um conjunto de atitudes e comportamentos que marcam o jeito de uma pessoa andar pelo mundo. Então, vocês riram porque vocês logo vão lembrar. O Arigó é um jeito de viver, né? O Arigó jamais estaria aqui. Então, estamos salvos, né? Porque ele ia pensar, não vou gastar o tempo do meu intervalo com uma palestra chata sobre liderança, já sei tudo. Esse é um pensamento típico do Arigó. O Arigó, ele tem um jeito assim meio mole de levar a vida, né? Arrastando correntes. Todos nós temos Arigós nas nossas equipes. Mas qual é o grande problema do líder? Quando nós somos Arigó. O líder Arigó é aquele que atrapalha a sua equipe, que era um chefe, tinha um cargo, foi promovido. E aí ele acha que ele está pronto. Sabe aquela coisa que a gente fala, subiu a cabeça, né? Subiu a cabeça. E ele acha, porque ele ocupa um quadradinho lá dentro do organograma, que ele está pronto. Isso é um líder Arigó. Na verdade, essa é uma expressão que é super inadequada, porque ser líder e ser Arigó é quase incompatível. Imaginem o que aconteceu neste período todo com as pessoas que têm essa alma Arigó. Vocês querem ver agora, vocês vão sair daqui hoje e vão lá para a empresa de vocês e vocês vão identificar bem os Arigós. O Arigó tem uma frase muito boa, já não é comigo isso. Essa é uma frase que o Arigó gosta de dizer. Isso não é comigo. Ou, não estou sabendo. Né? Pegando fogo ali. Não estou sabendo o que aconteceu, ninguém me disse, né? Essa é a frase típica do Arigó. O Arigó é movido pelos 5 Fs, né? Férias, feriado, final de semana, festas e folga, né? Nesses dias ele é feliz. Então, todo mundo tem, né? Todo mundo conhece gente com essa... O meu objetivo, né, Felipe, lá da minha disciplina é matar o Arigó dos alunos. Consigo, às vezes, né? Às vezes a gente faz os milagres. Mas o grande problema, que eu trouxe essa metáfora para vocês, é quando um chefe é promovido e permanece com a sua alma Arigó. Porque ele, se ele escutasse essa minha fala, ele ia dizer, não, eu estou fazendo isso há 20 anos, é assim que eu vou seguir fazendo. Sempre funcionou. Ele é um iludido e que causa todos esses efeitos que eu já falei, né, pessoal? Então, assim, nós que somos líderes não podemos ter a nossa alma Arigó aflorada. Então, mas eu sou o dono da empresa. Eu não posso ser Arigó. Pode sim. Pode sim. Porque
que esta almarigó não depende de quanto ganha, o valor do crédito que tem no banco, que carro anda, quanto estudou. Depende do jeito que faz as coisas. Depende do jeito que faz as coisas. Então, todo mundo tem risco de ser um morador da almarigó, né? Como eu digo, a almarigó no domingo de noite vai bem. No domingo de noite todo mundo tem uma fisgadinha, né? Da almarigó. Hoje começou a chuviscar, esse friozinho já começa a bater a almarigó. Mas a gente passa por ela e vai, segue o baile. Quem tem a almarigó forte fica nela. Pois bem, então vamos pensar em liderança como alguém que não pode ter uma almarigó muito forte e que consegue combater a almarigó dos seus liderados, sejam eles filhos, alunos ou funcionários. E como é que a gente combate uma almarigó na nossa equipe? Primeira coisa, fazendo esse momento, Padre Marcelo, como eu digo, reflexão. Será que eu sou aquilo que eu quero criticar e combater na minha equipe? Porque quando nós falamos em liderança, não arigó, existe um conceito na psicologia que eu acho muito interessante, que é o conceito de modelagem de comportamento. Modelagem de comportamento. Pensem que todas as pessoas que estão sob a nossa gestão, elas estão o tempo todo olhando para nós. De uma maneira mais direta, assim como tu está me olhando, ou de canto de olho. Então, quando eu estou num cargo de liderança, eu sou o alvo do olhar de todas as pessoas que estão abaixo de mim. E quando elas olham para mim, o que elas esperam enxergar? Alguém que seja modelo, que diga: nossa, olha só, eu quero ser que nem aquela pessoa, eu quero ser que nem esse cara. Isso é liderança. Quando as pessoas olham para nós, eu tenho certeza. Eu tenho aqui minha aluna Maíra, que nessa hora está olhando para mim e está dizendo: bah, prof, como eu quero fazer palestra que nem a senhora. Ela não é. Isso é liderança. As pessoas têm que olhar para ti com admiração e tu servir de modelo para elas. E só que se eu estou carregando a minha almarigó, o meu funcionário, o meu aluno, vai olhar para mim e vai dizer: como é que eu posso seguir esta criatura? Ela não é nada admirável, ela não é nada respeitável. Então a liderança tem que ser um modelo nobre e admirável a ser seguido por todos que precisam. Por quê? Porque as pessoas, depois dessa trajetória dos últimos 4 anos, elas precisam de líderes fortes. Hoje o mundo precisa de líderes fortes, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Tu precisa ter força, mas a força não é do chefe de 4 anos atrás, porque este chefe de 4 anos atrás, ele dizia o quê? Qua comando mi. Qua comando mi. E isto não funciona mais. A gente pode achar que funciona, mas não funciona mais. Então, liderança hoje é construir ferramentas para que as pessoas nos olhem e nos vejam como modelos fortes, dignos de serem seguidos, dignos de inspirar confiança. Porque quando a pessoa enxerga um líder, não, esse é o líder que eu vou seguir. Como eu digo, né, sempre esse exemplo. A gente precisa de um líder que peça às 3 da manhã: pessoal, agora nós vamos chupar gelo lá na rua. E o pessoal vai bem faceiro. Vamos chupar gelo ali fora. Vamos. Aí vocês vão dizer: não, isso é impossível de conseguir. É impossível para quem não tem uma liderança forte. Um líder forte consegue mobilizar as pessoas. Ainda mais agora que as pessoas estão sem referenciais, sem modelos de comportamento, sem modelos de conduta. As pessoas estão frágeis. E aí vem um outro desafio da liderança hoje. Então, o desafio é ser um modelo forte. Só que este mundo pós-pandêmico nos trouxe um outro desafio. Além de eu ser forte, que vocês entenderam que esse forte não é dar soco na mesa, né? Nem gritar. Né? Bom, deixar um lembrete. Além disso, hoje um líder, por mais forte que ele seja, ele tem concorrências. Porque essas novas gerações que passaram pela pandemia, elas são muito o quê? Questionadoras. Elas são muito desafiadoras.
Hoje, tu diz para um liderado alguma coisa, em 5 minutos ele está olhando na internet se é isso aí mesmo que tu falou, e está questionando a ordem, não está aceitando. Então, o líder, além de ser forte, ele tem muita concorrência de informações. Hoje, para ser um pai e mãe de família, a gente passa os pecados, né? Porque tu diz uma coisa, em seguida o teu filho está no Instagram olhando o oposto. Então, a gente tem que entender que nós temos muitas fontes de influência chegando nas pessoas, que vão o tempo todo ameaçar o meu papel de modelo e de líder. Então, o cenário da liderança hoje não é nada animador. Não é nada animador. Por outro, é desafiador. Por outro lado, é possível fazer coisas diferentes. Óbvio que eu não vou falar tudo, né? Senão as pessoas não vão fazer o nosso curso lá na SIX. É só para dar um aperitivo. Mas por onde que eu posso desenvolver, então, algumas coisas para ser esse líder? Que consegue matar a sua própria almarigó, que consegue combater a loucura e a almarigó dos outros, que consegue ser um modelo forte. O que eu preciso desenvolver? Eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque eu acho que ela está bem desgastada hoje em dia, né? Nós, líderes, mas que explica bem a nossa tarefa, precisamos ter o quê? Uma coisa que todo mundo diz que tem, mas não tem. Aquela boa e famosa, né, Rafa, inteligência emocional. A inteligência emocional. Então, hoje eu ficaria bem feliz se vocês saíssem desse momento, dessa nossa fala, com esse questionamento. Sair de lá meio desanimado. Né, com o tamanho da tarefa de ser líder hoje. Ótimo. Porque a pior coisa é ser um iludido na vida, né? É ser um iludido na vida. A pior coisa é ser um iludido. E sair pensando, será que eu tenho inteligência emocional? E vejam a cilada. As almas arigós, elas sempre acham que são inteligentes emocionalmente. Né? Elas são autorreflexão. Os gurias estão rindo por quê? Vocês lembram de pessoas? Elas têm essa capacidade de parar racionalmente e fazer uma autoobservação muito limitada, porque afinal, né, o arigó não precisa fazer autoobservação nenhuma, afinal, ele é o cara, né, porque essa é uma outra característica da arigó, se achar a última bolachinha do pacote. Então, a inteligência emocional, esse conceito de inteligência emocional, ele nos fornece um conjunto de ferramentas ou de habilidades que ajudam uma pessoa a lidar com todo esse cenário. Poderíamos ficar aqui até o fim do dia falando sobre inteligência emocional. Vamos falar isso lá no curso que nós vamos fazer lá na SIX. Mas eu quero falar uma habilidade que compõe a inteligência emocional. Não, duas. Uma das habilidades que compõe a inteligência emocional e que é condição sine qua non para ser esse líder que eu estou falando é a capacidade de autocontrole. Autocontrole emocional. Se tu não tem, tu vai agora para a empresa e pede desligamento. Porque tu está acabando com a vida das pessoas. Um líder que não tem autocontrole, ele é uma doença na vida de pessoas que já estão completamente piradas. Então, a capacidade de ter autocontrole emocional. E eu tenho certeza que na hora que eu falei isso, imediatamente, numa razão proporcional à alma arigó de cada um, vocês pensaram, não, mas não dá para ser sempre autocontrolado. Né? Não dá para ser sempre autocontrolado. Sim, dá. Sim, dá. Nós podemos aprender o autocontrole emocional. Isto é uma habilidade fundamental hoje. Não importa quem são os nossos subordinados ou o que estejam fazendo, ou qual a nossa meta, ou se eu sou líder de uma grande empresa, ou um cachorro quente da esquina. Autocontrole. Então, hoje vocês saiam aqui dessa nossa fala, imaginando que vocês estão levando uma régua imaginária que mede de 0 a 10 a capacidade de autocontrole de cada um. E passem a tarde pensando sobre isso. Quanto de autocontrole eu tenho? Mas aí, quer ver outra coisa que vocês estão pensando? De novo, proporcional à alma arigó. Eu até tenho autocontrole, mas tem algumas pessoas que me tiram do sério. Então, tu não tem.
então tu não tem. Como eu sempre digo, né, colegas, ter autocontrole lá em Camboriú, sei lá, Capão, no final do ano, tomando um drink, todo mundo tem autocontrole, né? Na praia, de férias, todo mundo tem autocontrole. O nosso autocontrole, ele é testado justamente diante do subordinado ou do colega mais diferente de nós, com valores mais diferentes, com atitudes mais diferentes, mas que exigem a minha liderança. Esses momentos desafiam o nosso controle. Então, se a gente não perde a racionalidade, a razão, diante das piores pessoas, aí sim eu tenho autocontrole. Agora, não, eu sou super controlado com as pessoas, né, com o meu grupo. Isso aí não vale nada. É que nem ser super controlado na beira da praia. Todo mundo é. Então, essa reflexão, quanto de autocontrole eu tenho? Segunda reflexão sobre autocontrole. Ele é mais ou menos como uma espécie de músculo. Quanto mais eu pratico, mais fácil ele fica. Porque quando eu falo em autocontrole, as pessoas também pensam assim, mas professora, em 1 hora eu não vou explodir? Não. A lógica do autocontrole não é guardar a raiva e o ódio até que a gente exploda na forma de uma loucura ou de um ataque cardíaco. A lógica do autocontrole é dissipar as emoções intensas que a gente sente. Essa é a lógica do autocontrole. Por isso que, quanto mais a gente pratica, mais forte e mais fácil ele fica. Então, essa é a tarefa de vocês hoje à tarde. Vão para o trabalho e pensem, quanto de autocontrole eu tenho? De 0 a 10. Todo mundo vai dizer 5, 6. Ok. Pode ser aumentado? Pode. Mediante treino? Mediante treino comportamental. E esse treino começa com o quê? Com a segunda habilidade da inteligência emocional. A autoobservação sincera e não hipócrita. A autoobservação. E essa autoobservação, ela pode ser guiada por algumas frases. Eu gosto muito de usar essa frase assim. Pensem vocês, todos vocês agora, quando saírem daqui, vão lá para o trabalho de vocês. Tu trabalha onde? Estou trabalhando no momento. Não trabalha. Está até achando bem bom diante disso tudo. Colega, está achando ótimo. Mas vamos dizer que tu trabalhasse numa loja, num setor comercial, enfim. Pensem isso. Quando eu estou chegando no meu ambiente de trabalho, as pessoas me enxergam caminhando, né, abrindo a porta. O que será que os outros pensam e sentem? O que as pessoas pensam e sentem quando enxergam eu me aproximando? E isso vale também para a noite. Quando eu chego em casa, quando as pessoas ouvem, né, o portão abrindo, as pessoas que estão na minha casa, o que elas pensam e sentem? Essa é a melhor pergunta que a gente pode se fazer para começar a treinar a autoobservação. Porque a gente às vezes sabe o que nós sentimos em relação aos outros. Mas o que será que os outros sentem quando trabalham e moram comigo? É bom morar contigo? É bom ser liderado por ti? Como será que é receber uma ordem tua, um e-mail ou a mensagem do WhatsApp? Pior ainda, né? Eu tenho lá no meu WhatsApp, chefe, meu chefe, quando eu vejo um WhatsApp chegando, né? O que eu sinto? Essa é a reflexão que toda a chefia devia fazer. Como as pessoas se sentem e o que elas pensam quando eu estou me aproximando delas. E isso nos dá pistas sobre quem nós somos e como nós nos comportamos. E isso exige que a gente vista as sandálias da humildade, né? E a gente saia de ilusões hipócritas sobre a visão que nós temos de nós mesmos, para construir uma visão realista. Então, essas duas habilidades que eu falei para vocês, a autoobservação e o autocontrole, são os primeiros 2 passos para desenvolver a inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional, nós continuaremos a ser somente chefes e não líderes iludidos. E perdendo a possibilidade de
exercer uma influência, uma ascendência sobre as pessoas que estão aos nossos cuidados. E pior ainda, enlouquecendo as pessoas. Enlouquecendo as pessoas. Então, essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês. Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental, oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes, tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia.